Amém? Vou ser bem breve. Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. De antemão eu queria parabenizar o diácono Naldo, o diácono Marcelo, seu irmão. Estivemos ontem na casa dele, o Wellington, pelo seu aniversário. Daqui um pouco é eu, daqui um pouco é o Pedro, que é no mesmo dia. O senhor também, pastor? Mas que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Na verdade, a minha palavra, eu saí daqui na quarta-feira, ou no domingo, aliás. Vou pegar só um gancho do que o pastor falou. Ele falou de algumas coisas bem interessantes, as quais eu sempre tento me aprofundar de uma maneira as quais fica bem claro para mim. Quando ele falou que tinha ansiedade, preocupações, isso me chamou a atenção. E aí eu cheguei em casa, eu fui dormir 2 horas da manhã. Consegui mergulhar um pouco na palavra e vou compartilhar um pouco das reflexões que eu tive. 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 7. Estou ouvindo alguém folhear ainda? Todos acharam? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois a tua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Você sentar. Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido essa história do profeta Elias. Mas eu vou tentar falar para vocês de uma maneira toda particular. Esses últimos meses, posso dizer assim, eu tenho sido muito feliz de participar de algumas reuniões, as quais a gente ouve as pessoas subirem aqui e falar um pouco de suas experiências com Deus, de suas reflexões, de seus problemas, de suas angústias. Porque às vezes a gente ouviu um pastor, eu falo em especial o nosso, a qual a gente tem um contato maior, falar que tem problemas, falar que tem angústias, falar que tem dificuldades, a gente já começa a desmistificar algumas coisas, as quais a gente acredita que pastor é imbatível. Não. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que quando eu aceitasse Jesus, todos os meus problemas se acabavam. Essa era a minha cabeça. Mas a gente vê o pastor aí, a gente fala: nossa, o pastor, ele antes de ser pastor, ele é pai, ele é homem, tem problemas, paga dívidas. Ele é uma pessoa como qualquer um outro. Mas não é disso que eu quero falar. Para a gente entender um pouco dessa história, a gente vai ter que voltar um pouco lá no capítulo 18, a gente está falando de um homem, um profeta de Deus, a qual, uns dias atrás, ele enfrentou 450 profetas.
imagina um homem desse matar 450 pessoas? A espada. No mínimo ele tem que ser muito corajoso, no mínimo ele tem que ser muito forte, no mínimo ele tem que ter a vontade de salvar, de praticar a vontade de Deus. Aí a gente vai lá no outro extremo de sua trajetória, vamos dizer assim. Ele diz assim: e a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? O que Elias estava fazendo dentro daquela caverna? O que fez Elias entrar dentro daquela caverna? E aí que eu quero que você entenda um pouco mais do que eu quero falar. A caverna, às vezes, ela pode ser representada de várias formas, de vários aspectos. E uma das que eu gosto muito de falar é da relação sentimental, emocional. Porque eu tenho para mim que se você não tiver emocionalmente equilibrado, o poder de Deus não serve para nada. Vou te dar um exemplo. Você consegue perdoar alguém que te fez mal? Vamos ser sinceros. E se aquela pessoa a qual te fez mal, você deve perdão, se ela tiver a chave da tua bênção, se Deus der a chave da tua bênção na mão dela, continua sem perdoar? A duras penas mesmo, pude entender o que é o perdão, o poder que o perdão tem. Mas também não é disso que eu quero falar. Isso é só para que vocês tenham uma ideia do tamanho que é a responsabilidade de nós termos um equilíbrio emocional. Eu ouço muito o pastor falar que ele sobe aqui muitas coisas no coração, mas quando sai renovado. Sabe o que é isso? Ele deixa os problemas de lado e ele passa a fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. O quê? Adore ao Senhor. Ele está cumprindo dois princípios. Ele está adorando ao Senhor acima de tudo. E não deixa os problemas tomarem de conta. Eu não sei se você já imaginou você entrar na cabeça do pastor quando ele chega aqui e fala um pouco das finanças. Eu entraria em parafusos. Eu entregaria minha carteirinha, minha igreja. Eu não aguentaria. Mas Elias, ele foi um homem de muito extremos. A princípio ele foi um profeta a qual matou 450 profetas também, mas de outros deuses de Baal. E depois ele vai entrar numa caverna. E o que é que fez ele entrar dentro da caverna? Uma palavra. E quantas vezes a gente desiste das coisas, a gente desiste da presença de Deus, a gente desiste de orar. A gente ouviu aqui o pastor falando uns dias atrás: se você não quiser orar, o problema é seu. Essas foram as palavras dele. E de fato, o problema é nosso. Mas Deus é tão misericordioso. O pastor já falou aqui que a misericórdia dura para sempre, por gerações e gerações.
E ele simplesmente, por causa de uma palavra, nós vamos fazer 5 anos aqui na Shekinah. Eu já vi pessoas entrarem, pessoas saírem, saírem, entrarem, por causa de uma palavra. Mas às vezes o que acontece é que quando a gente recebe uma palavra, às vezes o seu emocional está tão fragilizado que aquela palavra ela soa como uma pedrada, uma joelhada, uma facada. Às vezes o que a gente pensa que é para curar, só vai doer mais ainda, mas é assim mesmo. Isso faz parte do processo. Qual foi a palavra que ele ouviu? Ele ouviu uma palavra de uma mulher, Jezabel. O que ela disse para ele? Que iria fazer a mesma coisa que ele fez com os profetas. Ela iria matá-lo. E aí ela diz assim, e aí Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Isso é normal. É a primeira saída que a gente encontra, ou que a gente vê. Fugir. Eu durante muito tempo eu fugia talvez até da minha própria realidade, fugia das minhas questões, fugia dos meus conflitos, eu fugia de tudo. Era a melhor saída, era mais fácil. E nós sempre queremos fazer o mais fácil. Sempre. Mas eu estou aprendendo. Aos pouquinhos. Mas o profeta Elias, ele entrou, ele viajou, ele fugiu. Quando ele recebeu o recado de que Jezabel iria encontrá-lo e matá-lo. Vamos imaginar o que ele vai pensar. Quando alguém te ameaça de morte, o que você vai pensar? Eu? Ficar aqui? Jamais. É a melhor saída. Mais rápido. É mais fácil. Fugir. E é assim que muitas vezes nós fazemos com nossos sentimentos. Muitas vezes nós fazemos assim com nossos conflitos. Muitas vezes nós fazemos assim com aquilo que a gente não consegue dominar. Essa é uma questão. Se você não consegue dominar a tua raiva, mantenha-se a uma certa distância. E aprenda a lidar com aquilo. Porque você não vai ficar manso. Você vai aprender a lidar com aquilo. Deus, quando Ele nos faz, Ele não nos tira absolutamente nada. Ele não tira medo. Está vendo aqui o profeta que matou 450 outros profetas. Ele teve medo e fugiu. Aí você fala, Elias que matou 400 fugiu, por que eu não posso fugir? É verdade. Fuja. Para bem longe dos seus problemas. Eles vão continuar contigo. Aonde você for. E a priori ele teve essa questão. Ele fugiu por causa de uma palavra. Ele ouviu o mensageiro dizendo, olha, Jezabel vai te matar. E aí eu te faço uma pergunta. Que vozes você tem dado ouvido? A voz de Deus? Ou a voz do teu inimigo que diz que você não vai conseguir? Ou a voz do teu Deus que diz que você é mais do que vencedor? Que voz às vezes nós damos atenção? A voz que diz que eu sou mais do que vencedor? Eu sou o herdeiro? Ou aquele que diz que eu sou um derrotado e eu não vou conseguir
até onde vai? A quem tu tem dado ouvidos? Eu não sei que vozes você tem dado ouvido, mas eu vou te falar uma coisa: dê ouvido à voz do Senhor, aquele que, se você cair, Ele te levanta, aquele que diz que você diz para onde tem que ir. Eu não sei que voz você tem dado mais atenção. Mas o que eu quero dizer para você é que, independente de onde você esteja, se você está dentro de uma caverna, lógico é que você entrou. Deus não te colocou lá dentro. É por isso que a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos. Deus não vai tirar nada de você, mas vai nos ensinar, vai nos dar lições para que nós possamos entender e lidar melhor com essas coisas. Ele parou tudo, parou o seu ministério. Nós já ouvimos aqui o pastor dizendo que já teve vontade de parar. Será que você já parou para pensar nas razões as quais fez o pastor pensar em parar? Talvez sejam as mesmas a que um dia você pensou também. Talvez uma palavra contrária àquilo que você tem tantas expectativas. Não se esqueça que na nossa vida nós temos muitos tipos de pessoas. As que torcem por nós, as que querem ver a nossa derrota, as que oram por nós, as que choram por nós. Nós temos todos os tipos de pessoas. Eu já tive muitas cavernas emocionais na minha vida. Cavernas essas que se tornaram prisões emocionais, frustrações, perseguições, mentiras, traições. E Elias, ele achou melhor fugir e encarar. Ele tinha acabado de matar 450 profetas. Sabe o que eu vejo nisso? Às vezes, a gente acredita que a gente é autossuficiente. A gente não é. A gente precisa de Deus todos os dias. Porque às vezes, em uma brecha que a gente dá, você desiste de tudo. Do seu ministério, das promessas de Deus que tem feito na sua vida. Eu conheço muita gente que desistiu de tudo por causa de uma palavra. Porque disseram que ele não ia para frente, disseram que aquilo não ia dar certo. Ele acreditou. Eu já ouvi pessoas e já vi pessoas desesperadas porque ouviu de um homem que se dizia profeta que alguém estava fazendo macumba para ela. Meu Deus. E agora? O que eu faço? A gente vê muitas pessoas desesperadas. E o profeta Elias não foi diferente. Ele entrou em uma caverna emocional, onde essa causou alguns danos. Todas as cadeias emocionais, elas nos trazem danos, mas também nos trazem vitórias. Porque se eu estou aqui contando de algumas experiências que eu tive, e creio que você vai ouvir outras e outras pessoas falando das suas dificuldades emocionais, é porque elas venceram. Eu venci as minhas. Ainda tenho muitas outras, mas vou vencer também. E às vezes a gente entra em cavernas e a gente esquece de ouvir a voz de Deus. A gente ouviu um louvor aqui dizendo que Lázaro estava dentro de uma caverna.
dentro do sepulcro. E ele saiu quando ele ouviu o quê? A voz de Deus: vem para fora. E quantas vezes a gente se encontra perdido, prisionado dentro de uma caverna, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Porque a gente está preso em situações as quais aquilo me deixa tão angustiado. Eu não consigo ver a solução dos meus problemas, eu só consigo ver problemas. E Elias não é diferente da gente. Mas aí veio um anjo do Senhor, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois a tua viagem será muito longa. Jezabel, no seu recado, falou que mataria ele em 24 horas. Não é essa linguagem que ela fala, mas traduzindo é isso. Ela diz que naquele mesmo horário, na manhã do dia seguinte, ele estaria morto. Então, em 24 horas foi o tempo que ela deu a Elias. Essa é uma voz. E aí o Senhor manda um anjo e diz para ele: come, que a tua viagem é o quê? Longa. São duas palavras. A quem a gente vai dar ouvidos? Aquela mulher que diz, ou aquela pessoa que diz que eu não vou dar certo? Ou aquele Deus que diz que eu sou mais do que vencedor? A que voz eu vou dar ouvidos? E aí ele vai dizendo, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Imagina viajar 40 dias e 40 noites. O Mateus tem um testemunho aqui que veio lá de Juiz de Fora, a pé. Ele não deve ter levado 15, 20 dias. Imagina andar 40 dias e 40 noites. E a palavra vai dizer que ele fortalecido. Então ele já tinha vencido uma das suas cadeias emocionais. Ele já tinha voltado a acreditar na palavra do Senhor. Aí mais embaixo ele diz: a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele fala isso 2 vezes. Eu até, quando eu li o texto, até pensei, eu falei, será que eu estou com sono? Estou lendo o texto 2 vezes? Não, ele fala a mesma frase 2 vezes quando o Senhor apresenta-se a ele. Sabe o que é isso? É um discurso de vitimista, sabe? Querendo se dar, fazendo de coitadinho para o Senhor não te vê como coitadinho não, sabia? Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, nós temos todos os nossos conflitos, mas ninguém é coitadinho não. O Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor. Quantos dias Jezabel falou que mataria Elias? Um dia, 24 horas. E aconteceu uma coisa aconteceu algo extraordinário na vida de Elias. Ele fugiu de novo. Ele andou 40 dias e 40 noites. E aí ele entrou em uma caverna. Só que aconteceu algo extraordinário na vida de Elias. A primeira vez quem apresentou ele foi aos anjos. Os anjos se apresentou a ele.
comida, deu água. Ele andou 40 dias e 40 noites. Ele entrou em uma caverna. De novo, teve uma outra recaída. A primeira vez foi por uma palavra. Ele veio a palavra do Senhor a ele, se apresentado em forma de anjos. A segunda vez, o conflito que ele teve foi com Jezebel. A segunda vez foi com ele mesmo. Ele entrou em conflito com ele mesmo. Se abateu-se e entrou na caverna. Só que dessa vez, quem se apresentou a ele não foi os anjos do Senhor, foi o próprio Senhor. É quando ele pergunta: o que é que tu faz aqui dentro dessa caverna? O Senhor está dizendo para você, Ele está dizendo para mim que o que Ele tem para nós não é dentro da caverna, é fora. Não adianta a gente te dar de coitadinho para o Senhor. Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não sei fazer. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor tem muito prazer em dar para quem pede. Eu não tenho dom disso, eu não tenho dom daquilo. Peça. Busque. Porque o que Ele tem para você é muito maior do que você consegue imaginar. Porque Ele diz assim: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. E aí eu pego um gancho de novo na palavra do pastor Eduardo. Estamos colocando o Senhor dentro de uma caixinha. Nós limitamos o Senhor. Quando eu não acredito que Ele é capaz de me curar. Quando eu não acredito, quando Ele é capaz de me libertar. Eu gosto muito de ver todas essas questões de uma maneira bem simples. Pelo menos para mim. Se você tem alguma dificuldade em orar, ou até mesmo buscar a presença do Senhor, uma coisa que eu aprendi é não tentar ser quem eu não sou para Deus. Eu engano o pastor. Eu engano minha mulher. Mas eu não engano o Senhor. Tire as suas máscaras. Se você tem medo, fala: eu tenho medo. Eu conheço pessoas que têm medo de baratas. Se você tem alguma dificuldade, vou te falar uma coisa. Se você não conseguir vencer as suas dificuldades, você nunca vai conseguir ser o que Deus quer que você seja. Porque você vai estar sempre presa dentro da caverna. Você está sempre se limitando às coisas que acontecem no teu dia a dia. Esquece isso. As coisas acontecem, lógico. Nós vivemos um mundo onde as coisas podem acontecer a qualquer momento. Inclusive nada. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa noite, que vocês possam dar ouvidos à voz do Senhor. Ouça o Senhor. Se
você não consegue ouvir a voz do Senhor, pede a Ele para ungir os teus ouvidos. Senhor, usa os meus ouvidos, eu quero ouvir a tua voz. Porque senão a gente nunca vai conseguir fazer aquilo que o Senhor pede, vamos dizer assim. Vou falar de novo, eu venci muitas coisas. Muitas. Vocês não têm ideia das coisas as quais eu consegui vencer. Eu sofri muito. Carla é minha testemunha. Minha mulher também. Pastor, pouco. Mas eu não escondi nada do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, independente das vozes em que vocês chegam ao ouvido de vocês, vocês procurem ouvir a voz de Deus. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe o que nos bloqueia? Às vezes nós criamos alguns gatilhos que nos bloqueiam de tal forma que a gente não consegue ter um relacionamento com Deus, porque eu tive dificuldade em ter um relacionamento com as pessoas que eu vejo todos os dias. Como é que eu vou conseguir ter relacionamento com Deus? Assim foi Elias, quando conseguiu matar 450 profetas, depois entrou numa caverna, depois andou 40 dias e 40 noites, depois se escondeu de novo, depois ouviu a palavra de Deus e se ergueu. Assim somos nós, é assim a voz de Deus, quando você cai, Ele levanta. Não tenha medo de cair. Eu conheço muita gente que erra por medo, é muito passivo, deixa de fazer com medo de errar. Não tenha medo de errar, não. O erro faz parte. Se você consegue fazer tudo de primeira, ótimo. Mas se você não consegue, no dia a dia você vai conseguir. Se hoje você pensa que não tem intimidade com Deus, no dia a dia você vai conseguir. No teu relacionamento diário com Deus, você vai conseguir. Que o Senhor nessa noite possa ter ungido os teus ouvidos e que a partir de hoje você possa dar ouvido somente a Ele. E quando Ele te falar, vai, vá. E quando Ele falar para você, não vai, fica. É fácil assim, é simples assim. Não complica as coisas, não. Será que é? Será que não é? Não. É ou não é? E se Ele diz que é porque vai ser. Não importa o que os outros falam. Se importe com o que Deus pensa de você. Porque enquanto o meu coração for refém das coisas que os outros falam de mim, eu nunca vou conseguir ser o que Deus é para mim. Se você acha conveniente ficar quietinha no seu canto, eu ouço muito isso, pastor. As pessoas têm medo de cair, vamos dizer assim, fazer a obra de Deus porque tem medo da represália do diabo. Meu querido, você está servindo um Deus que tudo pode. Pelo amor de Deus, vai ter medo de represália do diabo? Isso significa, sabe o quê? Você ainda não conhece o Deus que serve. É isso que nos limita. Pequenas coisas. Deus é grandioso, mas Ele habita nas pequenas coisas, na minha humildade, na minha simplicidade. Saber mais não significa muita coisa, não. Significa só que você tem mais intimidade com Deus. Que o Senhor possa abençoar você nessa noite, em nome de Jesus.